E o Museu Aeroespacial, localizado no Campo dos Afonsos, na zona oeste da cidade, propõe uma viagem pela história da aviação brasileira. A repórter Amanda Martins mostra agora pra gente. Olá, Yasmin. Hoje a gente desembarcou aqui no Museu Aeroespacial para conversar com o diretor do museu, Brigadeiro Sampaio. Muito obrigada pela presença aqui no Jornal do Rio. Nós é que agradecemos, Amanda, o Museu Aeroespacial, a vinda de você aqui, da Yasmin, do seu programa. Entendeu? A Força Aérea agradece a vinda da Bandeirante para poder falar um pouco sobre a nossa atividade para o seu público seleto. Muito obrigado. Eu queria que a gente começasse falando sobre esse período da pandemia, Brigadeiro, porque foi um período difícil, principalmente para a arte, para os museus. Como é que vocês viveram esse período? Porque os trabalhos aqui no museu não pararam, né? Sim, durante a pandemia, internamente, nós continuamos preparando o museu com obras, restaurações, para melhor apresentar as nossas exposições para o nosso visitante. E em paralelo com um acordo com o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde e as Forças Armadas, foi aberto um posto de vacinação aqui no museu. Então nós colocamos também uma área de visitação para aquele que viesse se vacinar no museu, tivesse a oportunidade de ver um pouco de nossas exposições. Na época, nós abrimos as portas dos hangares, reposicionamos as aeronaves, de forma que quem estivesse na fila pudesse ver as aeronaves de dentro do carro, olhando para dentro do hangar, até chegar na área de vacinação, onde tinha um circuito também com uma exposição de aeronaves, contando um pouco de nossa história. É até uma questão que eu queria tocar, né? O Museu Aeroespacial acabou sendo um ponto de vacinação drive-thru, continua, isso acaba incentivando também as pessoas a conhecerem o museu. E foi importante também, porque o museu se torna parte da história também que a gente está vivendo, né? Sim, com certeza. A oportunidade, essa época difícil, possibilitou ao museu estar aqui aberto para a vacinação, apresentando um pouco de sua história, atraindo um novo público, que é um público visitante que veio se vacinar, para conhecer um pouco da aviação brasileira. Estamos de novo, né? A Força Aérea Brasileira abriu novamente o posto de vacinação do museu para vacinar as crianças e as famílias têm vindo. E aproveitam aqueles que têm tempo e desejam, fazem uma visita ao museu. Então, nós temos um grande público que, além de se vacinar, vem visitar o museu. O que foi feito nesse período que a gente possa destacar? Sim, nós aproveitamos esse momento para reformar algumas instalações de atendimento ao público, melhorar a visualização, a parte audiovisual do museu, implementar algumas novas exposições e dar vida nova às nossas aeronaves do acervo. Então, nós implementamos as aeronaves que estavam em exposição, parte de manutenção dela, estamos fazendo nas nossas aeronaves o que nós vemos nos melhores museus do mundo, que é o quê? Reformar a aeronave, pintar a aeronave, de forma que o visitante, quando vem ao museu, encontre uma aeronave histórica com características recentes, ou seja, bem apresentada. Isso é muito importante porque atrai o público. E temos também a parte audiovisual. Estamos trabalhando para a interatividade do público com o nosso acervo, com telas interativas e novas tecnologias que estamos implementando. O museu tem um acervo riquíssimo, né? Aqui, como que a gente consegue aliar, Brigadeiro, esses itens tão históricos a essas novas tecnologias, né? Que é uma demanda dos jovens também, né? Sim, nós temos um exemplo já implantado, telas interativas, em que, através do toque, o visitante consegue viajar na história, com filmes, imagens, aonde ele seleciona qual pedaço da história ele quer viver naquele momento. Então ele vai estar vendo o avião que voou aquela história e poderá assistir filmes, imagens da época da guerra. Então nós temos essa interação. E já iniciamos a parte de digitalização do museu, para que o visitante possa fazer um tour virtual. Então, ao acessar a página do museu, ele seleciona o tour virtual e ele poderá acessar toda a nossa área de visitação, tendo, através de som e imagem, ao clicar no som, ele escuta o áudio
da legenda que está apresentada, tanto em inglês quanto em português. Então é uma forma também de atrair novos públicos, novas interações. Então nós temos trabalhado nesse sentido. Estamos já com um projeto de fazer a realidade virtual através de óculos 3D, simuladores interligados às atividades aéreas, voos ou guerra, para que o público possa, aqui no museu, viver um pouco do passado. Claro que é um processo que demanda um tempo, né? Mas já tem alguma previsão, por exemplo, para esses óculos 3D, esse processo de digitalização se tornar mais presente? Temos. Nós já fizemos reuniões preparatórias para que adapte a nosso acervo ao que o óculos precisa, ou seja, quais as imagens que serão geradas e serão trabalhadas no óculos. Então, isso já tem um grupo trabalhando. Porém, este grupo depende de um tempo. Então, essa é uma realidade que traremos possivelmente como uma novidade para o próximo ano. Para esse ano, já até o meio do ano, estaremos com o tour virtual todo implantado e disponível na página. E no fim do ano passado, o Museu Aeroespacial voltou a receber esse público de forma presencial. Como é que está sendo essa receptividade nessa volta? É a curiosidade de como está o museu, porque nós sempre mantivemos as páginas e as mídias sociais alimentadas com as novidades do museu. Então, desde a reabertura, nós temos tanto dias de semana, período de férias, um público grande visitando o museu, como a senhora falou, né, na Zona Oeste, mas girando em torno de 500 a 600 pessoas dia de visitação. Fim de semana, às vezes, um pouco mais, dependendo do fim de semana. Mas esse público vem, é um público novo, né? Quando no dia da reabertura nós já tivemos vários visitantes, que é o público que é o aficionado por aviação. Então esse já estava aguardando, ansioso, a reabertura do museu. Após, né, ou seja, junto com ele e ao longo do tempo, famílias vieram, porque nós temos também aquela curiosidade do jovem. Ele já veio com a escola, então por vezes ele quer trazer o pai para mostrar o que ele viu na escola. Que é um grande grupo que nós recebemos aqui de visitantes, são de escolas que vêm em excursão para o museu e nós temos lá um programa para recebê-los, uma sala apropriada, uma atividade lúdica, onde eles participam da nossa vida na Força Aérea Brasileira. A gente estava conversando fora do ar, né, sobre a questão de quando a gente pensa em museu, muita gente pensa no centro da cidade, na Zona Sul, mas a Zona Oeste também está repleta de museus. O que o Museu Aeroespacial tem, digamos, de especial que o senhor possa falar aqui para a gente, para incentivar as pessoas a desembarcarem aqui como a Band fez hoje? O museu, né, o Museu Aeroespacial, existe um facilitador. Com a Transolímpica, ficou mais fácil de chegar aqui no Museu Aeroespacial. Então é a Zona Oeste, é no coração da Zona Oeste, pela Transolímpica, meia hora, 20 minutos da Barra, direto, você consegue adentrar ao Museu Aeroespacial. E o nosso grande diferencial é a curiosidade. A curiosidade pela atividade aérea, a curiosidade pelo avião, a curiosidade pelo desconhecido. Então a gente possibilita ao nosso público estar próximo a uma atividade que, se ele não for da área, ele dificilmente conseguirá chegar tão perto de uma aeronave histórica ou até mesmo de uma aeronave atual. Então nós passamos por todas as etapas da Força Aérea Brasileira. Nós temos aeronaves que inclusive voam hoje na Força Aérea Brasileira, aeronaves de transporte, aeronaves de caça, aeronaves de asa rotativa, temos aqui no acervo do museu. Então, por vezes o público identifica o que ele já viveu ou o que ele já viu aqui, mas de perto. E atrai também públicos muito distintos, né? As pessoas mais leigas que querem, claro, né, observar essas aeronaves, mas também atrai muitos pesquisadores que procuram o Museu Aeroespacial. Mas pessoas, quando querem fazer aeromodelos, esses aficionados por aeromodelos, eles vêm ao museu para tentar copiar ao máximo o detalhe das aeronaves. Nos pedem imagens, filmes do nosso acervo e nós remetemos. Fazem um pedido via e-mail, nós verificamos o que ele precisa e remetemos ao público, mesmo que ele esteja fora do Rio de Janeiro. E o seu cantinho de destaque aqui, Brigadeiro, se a gente pudesse citar um ou outro, qual seria, assim, de mais especial? Se eu disser para você que o meu coração bate em todos os pedaços do museu, não seria mentira, porque toda parte do museu
tem uma parte da história da Força Aérea e que é importante. É importante para nós, que fazemos parte da Força Aérea, e é importante para o Brasil, porque é a nossa história que está sendo preservada e contada com imagens, filmes e essa bela apresentação que procuramos sempre manter para que o visitante possa sempre ter a vontade de retornar ao museu, que é a casa dele. Brigadeiro, e que outras atividades a Força Aérea Brasileira participa que vale a gente mencionar aqui, além da vacinação? A Força Aérea Brasileira, nesse período da pandemia, tem atuado diuturnamente com transporte de equipamentos, transporte de oxigênio para o Amazonas, transportes de vacinas, apoio à população indígena com aeronaves de asa rotativa, junto com as demais forças, Exército e Marinha. Então, nós temos participado em todas as atividades. Brigadeiro, o que o público pode esperar de 2022 aqui do Museu Aeroespacial? Novas exposições, novas aeronaves, eventos? Sim, com relação a aeronaves, o museu está sempre recebendo acervos, principalmente da Força Aérea Brasileira. Mas para esse ano especificamente, já agora, em 22 de maio, estamos preparando a abertura dos portões do museu com outras atrações que não só a nossa exposição fixa. Traremos atividades infantis, voltadas ao público infantil, teatro, peças, música voltada ao público infantil para que as famílias venham ao museu. Isso ocorrerá no dia 22 de maio. Já no dia 7 de agosto, estamos planejando abrir novamente os nossos portões com uma atividade voltada ao aniversário de Santos Dumont. Então, neste dia 7 de agosto, nós já estaremos aqui com a maquete do Gripen. Então, é uma aeronave Gripen em tamanho real, que estará exposta aqui no museu durante todo o mês de agosto. Mas no dia 7, abriremos com outras atividades, onde planejamos trazer também atividades de balonismo, para trazer do passado ao presente da aviação no Brasil. E no dia 25 de setembro, comemorando o bicentenário e também em relação a outubro, que é o mês da Força Aérea Brasileira, faremos os nossos portões abertos, que é o Museu Air Show. Nesse já estamos com um planejamento junto à Força Aérea Brasileira para trazer a Esquadrilha da Fumaça e outras atrações para brilhantar esse dia. Cumpre lembrar que nesses eventos, normalmente temos públicos em torno de 50 a 60 mil pessoas, principalmente no Museu Air Show, que é os nossos portões abertos. Novidade não falta para 2022. Com certeza não. Convidamos desde já o público que assiste a Bandeirantes e todo o público brasileiro a vir aqui no Museu Aeroespacial. Brigadeiro, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal do Rio. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder expor um pouco do que fazemos aqui, apresentar um pouco do museu que conta a história da aviação brasileira e deixar para que o seu público possa vir nos visitar.